Leitura livre, leitura solta, 18 de janeiro, trecho de leitura, detalhe de conteúdo. A autoideia. Informação intelectual e ideias alheias não são vivências. Erudição não é experimentação. E ensaio, a prova, a demonstração exclusivamente tridimensionais não são unitotais. Opiniões, conceitos, teorias e hipóteses não significam verificação, experimentação e consciência plena sobre tal ou qual fenômeno. Tem que haver alguma faculdade superior à mente, independente do intelecto, capaz de nos dar conhecimento e experiência direta sobre qualquer fenômeno. Libertando-nos da mente, podemos vivenciar de verdade o que há de real, que se encontra em estado potencial por trás de qualquer fenômeno. O mundo é tão somente uma forma ilusória que se dissolverá inevitavelmente no final do grande dia cósmico. Minha pessoa, teu corpo, meus amigos, as coisas, minha família, etc., são no fundo o que os hindus chamam de Maya, a ilusão, vãs formas mentais que tarde ou cedo se reduzirão à poeira cósmica. E o que quer dizer isso? Que tem as outras partes do conteúdo, né? Com relação a impressões, né? Que tem, ele está se referindo basicamente a essa questão da ilusão, ele fala das formas mentais. Isso fica mais claro, acho que trazido a tempo presente, naquelas práticas, por exemplo, de divórcios energéticos e essas questões, que são procedimentos para atualização do campo mental, né? No sentido que há um processo ou de evolução, ou de estagnação, ou de involução diferenciado para cada indivíduo, obviamente, conforme suas escolhas, seus questionamentos, suas buscas, etc., em várias instâncias. E acho que isso daqui também tem a ver com a questão, cabe colocar, né? De como é que a mente elabora o sistema de impressão de referência no seu recurso de campo de armazenamento, né, de banco de dados. Então a gente conhece uma pessoa e tem uma primeira impressão visual, tipo só vi, é uma coisa lá. Aí eu conheci fulano, aí tá, que fica aquela imagem fulano. Aí tem uma outra impressão, aí outra questão do banco de dados. Aí tem uma nova e outra questão do banco de dados. Aí tem uma modificação, aí outra questão do banco de dados. Entende? Aí isso vai evoluindo. Isso pode ir evoluindo. Só que tem as questões dentro do próprio campo da mente de ela não ter uma temporalidade. Assim, não são todos os componentes psíquicos que têm esse entendimento da temporalidade, da localização correta dos fatos e eventos, né? E do desenvolvimento e elaboração desses fatos e eventos, suas modificações, seus melhoramentos, etc. Então, nesse sentido, que é onde eles colocam dessas ilusões direcionadas a tudo que estaria no campo externo do ser, né? Que são as impressões que ele vai tendo fora do que é real, e que dentro disso que vai chamar do que é real, está também em especial o campo de experimentação daquele que o observa, né? E que por sua vez está trabalhando junto com os conteúdos que vai buscando, estimulando, priorizando e etc. para ter mais, menos ou engessar um entendimento, por exemplo. Se desengessem todos. Meus afetos... onde está aqui? O dualismo intelectual, tal como o prazer e a dor, os elogios e a ofensa, triunfo e a derrota, a riqueza e a miséria constituem o doloroso mecanismo da mente. Não podem existir a autoideia, a verdadeira felicidade dentro de nós enquanto formos escravos da mente. E aí aqui tem essa impressão que é de um segmento específico e ele passa por vários outros, diga-se de passagem, mas indo especificamente lá em alguns conteúdos, outros que vão falar dessa questão do dualismo, mas a questão da integração, né, que aqui ele está falando do dualismo específico, ele fala o dualismo intelectual, né. E aí o que é interessante colocar aqui? Ele fala, tal como prazer e dor, elogio e ofensa, o Rage também falou dessa questão, tem a ver com a questão do prazer e desprazer, né, fuga e avanço, coisas dentro desse tipo de observância, experimentação, etc.,
da questão das polaridades. Então, tipo, transitando dentro do campo do entendimento de estados de consciência perceptivas e que precisam ter um entendimento, sim, intelectual antes de acessar o que vamos chamar de sabedoria, né, para que se tenha um discernimento mais claro e aprimorado das coisas, mais amplo, tanto na superfície quanto na profundidade e na altura, das questões de como que ele colocar assim, que as ilusões, elas estão mais dentro do nosso campo interpretativo e que, por sua vez, tem a ver com aquilo que a gente ainda precisa melhorar enquanto termos de colaboração coletiva mútua, né? Então, acho que para chegar mais perto de entender essa ideia, seria, num estado mais puro de consciência, as questões da polarização, que eu já falei em outros, elas vão estar dentro daquela questão do receber, doar. Eu crio e emano, por exemplo, e aí eu me abro para receber a criação que eu emanei. Eu me mantenho limpo, porque sabendo que está ainda num ambiente, né, onde tem seres que ainda estão em evolução, para que diminua a interferência desses seres ao máximo possível, prejudicando a minha relação comigo, com essa parte mais elevada do meu ser, com essa questão que está também no externo, mas que está sendo selecionada para minha conexão, por exemplo, ou coisa nesse sentido. Mas, e ainda assim, ainda está um pouquinho mais baixo, né, porque eu estou selecionando a conexão, mas vamos vir assim, de um estado lá, a ideia do símbolo do Tao, a ideia do Yin e do Yang, né? Então, as polarizações complementares, limpas, dar e receber, emanação, recepção, doce, salgado é bem prático, faz parte da experimentação, fenomênica da terceira dimensão, vou usar os termos aqui, né, dentro do conjunto de texto. Então, isso é uma coisa. E aí, quando a gente vai colocando imprints de certo e errado, que estão dentro mais de experimentações de prazer ou desprazer do indivíduo com relação a tal fato, é onde se observa, então, essas questões onde a gente vai achar o que vai ser ilusão, digamos assim. O que tá iludindo a mente. O direcionamento dessa questão de ilusão, e muitos desses textos vão entrar, tanto nesses processos que entram metafísicos, também processos meditativos, questões que vão trabalhar o campo de consciência, alguns títulos esotéricos ou ocultistas, que não tem nada mais ocultista, né, que o ocultista é bem velho, porque estava oculto, não tem nada oculto demais. No máximo falta um conhecimento intermediário. Mas essas ilusões ali, o direcionamento final em boa parte desses conteúdos, quando eles tendem de fato para essa questão, né, de uma elaboração mais positiva do ser, é mais no sentido de que o real, quando se limpa do ilusivo, é o que já está perfeito. Então, o ilusivo tem a ver com essas impressões de experimentações, né? Então, que dentro dessas ilusões, esses recursos que são as impressões, esses recursos que seriam as impressões que nós vamos tendo cada qual dentro de experimentações próprias, e que tem aquela questão do prazer e do desprazer, que por sua vez, se não for muito bem entendido, não direcionam o aprendizado, e não direcionando o aprendizado, fica a sensação, que é onde tem ausência de conhecimento, do conhecimento de si, do autoconhecimento, de que seja mal ou bom, não necessariamente implicando que assim seja. Então, estaria mais dentro observar essas questões quando eles vão falar para dentro do campo integrativo do que dos conteúdos nesse sentido que direcionam para essa questão de melhor elaboração do ser. Essas questões do campo ilusivo, não se levar nessas coisas, de levar o pé da letra, é sempre bem delicado, não puxar para baixo. Então, não no bom sentido. Então, quando ele faz essa relação de ser ilusivo, até pessoas relacionadas, né, com a nossa experiência de vida, e não, não, mas o fulano teve um comportamento ruim, ou fulano, entende? Não que seja também irrelevante, mas ao mesmo tempo no sentido de que a busca
dentro desse processo, o indicativo é que eu trabalhe e consiga, independente das circunstâncias, fazer dentro de mim um espaço agradável. Estar nessa, não é só teórico, não é só racional, mas são movimentos que vão me levar a conseguir ter a sensação, inclusive, desse ambiente agradável que eu sou. Desse ambiente auto-reconhecido e integrado e abraçado que eu sou. Entende? Então, no sentido de que vai tendo um discernimento e, de repente, experimentações, ter o discernimento entre fenômenos, vamos dizer assim, né, ações ou experimentações negativas, que não necessariamente são negativas, mas tiveram uma impressão negativa porque não havia um entendimento ou um aprendizado para lidar com aquela questão. E quando ele acontece, acaba aquela associação de que aquilo seja negativo. Que é diferente, por exemplo, de uma ação que é de fato negativa, né, como, por exemplo, alguém vai lá e comete uma violência contra outra pessoa. Ou até em questões de violência psíquica, né, psicológica e etc. Nesse sentido, entende? Tem essa diferenciação, né? Vamos pôr uma coisa neutra, cavalo, tá? Cavalo, um animal qualquer, lindo, forte, vigoroso, posso contemplar, olhar, e pode ter alguém que tem uma coisa particular, adora. Eu fui na fazenda, eu andava a cavalo, eu adoro. E aí parei de ter relação, mas eu tenho essa impressão. Tem uma outra pessoa que continua, ela faz parte de alguma coisa relacionada com hipismo, por exemplo. Né? E tem uma relação extraordinária. E de repente tem um outro, né, que tomou um tombo lá um dia só e aí me virou um medo do cavalo. E o cavalo não é objeto de medo e não necessariamente só porque alguém subir no cavalo isso significa que ela vai cair. Né? Então, entende que é uma questão ali da impressão da pessoa. No imprint, eu posso sempre me observar que eu subo no cavalo e está tudo ok, mesmo sabendo que tem uns riscos se eu estou fazendo um exercício, por exemplo, muito exigente, mas eu não tenho necessariamente que ficar pensando que eu vou subir do cavalo e vou cair e vou machucar, entende? Então, e os componentes que de repente impelem a dizer que se subir no cavalo vai cair e se machucar, são os componentes que estão dentro do que vamos chamar do campo ilusivo, fazendo uma associação negativa com algum tipo de experimentação que não foi entendida pelo aquele que emana, pelo aquele que solta isso, entende? No sentido de mecanismo, né? Qual é o mecanismo que está soltando essa informação de que tem que cair do cavalo quando subir, sendo que poderia se observar várias outras situações, né? Questões relacionadas à água, né? Uma pessoa que adora o mar, adora a água, onde tiver, adora o rio, água para todo lago, adora. E aí tem um outro que chega na ponta, é só o pé, porque morre de medo de se afogar. Entende? E aí esse recurso que gera esse medo infundado, digamos assim, né? Porque não necessariamente porque a pessoa vai entrar, mesmo que seja fundo, que ela tem que se afogar, mas que impele para lá, né? Então está dentro desse campo ilusivo. Então tudo que tem a ver com essa questão dessas associações, e aí tipo, o encaminhamento desses conteúdos, não todos, mas boa parte deles, é tentar direcionar a ter esse discernimento desse ilusivo e do real, de prever as variantes, a diferença de repente só prever as variantes e ficar se direcionando de repente para um campo tendencioso, mas para uma experimentação não boa da questão, entende? Qual é o componente que está direcionando mais e qual é o tipo de crença de repente que está sustentando aquilo ali, que tipo de fala, entende? E qual é o entendimento principalmente, que não é só uma questão da fala, como a gente já vem falando, não é só uma questão de palavra por palavra, tem muita coisa que a palavra não tem força para comunicar na relação humana. Então, qual é o entendimento necessário para ter esse discernimento, para colocar cada coisa
no seu devido lugar, entende? Para manter a equanimidade, esse equilíbrio do ser. E mais uma questão, ele está falando da mente, quando nos libertamos da mente. De novo, atenção no conceito com essa palavra, mente. Que tem algumas pessoas que usam nos títulos, isso depende tanto, né, dos conteúdos que a pessoa, então os recursos de linguagem que a pessoa dispõe para falar, que estão adequados com o seu próprio desenvolvimento pessoal, ou são questões de período, onde se usava, né, por exemplo, o termo consciência, com mais abrangência, ele é mais recente. Então, quando ele fala libertar da mente, tem alguns títulos que, por exemplo, vão falar que você tem que acessar a mente, por exemplo. Só que ele está tratando a mente como se fosse a consciência. No caso aqui, ele está discernindo mente, consciência. Tá? Então, antes de ler títulos, de repente, eles vão parecer contraditórios, é importante observar essas questões, em especial nesse onde se fala de coisas do ser não palpável e que muitos deles vão direcionar para alguns tipos de prática. Práticas mentais, práticas emocionais, práticas interiores ou de comportamento para desenvolver hábitos melhores. Então, é importante observar essas questões para não entrar naquilo que eu falei, né? Eu já falei aqui que a pessoa fica se distraindo por causa da palavra, mas entender que... Então, lembrar e entender que as pessoas que estão comunicando, elas tiveram um desenvolvimento próprio, único e particular, né? Com referenciais de linguagens próprios, únicos e particulares, que são as ferramentas que tem para comunicar. E em especial em tudo que vai entrar nessas questões que vão para consciência, expansão, estado de consciência, meditação, trabalhos também de autopsicologia, digamos assim, né, para esses desenvolvimentos melhores, isso deve ser considerado sempre. Isso deve tá ali como uma linha de base no processo de aprendizado, porque boa parte daquelas situações que eu chamei de faixa de Gaza, que é mais um termo de distração, entendeu? Que é o termo de distração. Fica botando lá, mas está certo, porque está errado, porque ele falou isso, porque falou aquilo. Porque está faltando esse entendimento de ver, de considerar essa questão que é muito importante, de que o indivíduo comunica e ele tem alguns recursos de linguagem e ele vai usar os recursos de linguagem que ele tem. E que, por vezes, quando você vê um conjunto maior de texto, às vezes certos indivíduos são colocados como se eles fossem contraditórios. Quando a gente olha por esse viés e vê uma coisa que está além da palavra, principalmente isso é importante quando implica em algum tipo de prática, que vai modificar algum tipo de hábito mental, emocional ou até cotidiano, entender, né, o que é que está ali além daquelas palavras. E aí a gente acaba achando muitos indivíduos que são autores, que são meditantes, que são das várias áreas aí, e que de repente eles usam um termo diferente, que parece contraditório, porque está ali de fato no conceito contraditório, mas estão falando da mesma coisa. E também tem o discernimento quando tentam ali vincular coisas que não estão falando da mesma questão, só unindo através de porque é a mesma palavra, ou só unindo porque é a mesma palavra, ou só unindo porque é a mesma palavra, ou um conceito similar, entende? Então é importante essas questões, né, em termos de responsabilidade do próprio campo mental. Então ele continua. Porém, vamos direto ao ponto. Quem ou o que é que deve se safar das mortificantes ideias alheias? Resulta óbvio objetar esses interrogantes dizendo a consciência. O que há de alma em nós é o que pode e deve libertar-se. As ideias alheias da pseudoliteratura só servem para amargar-nos a existência. A autêntica felicidade só é possível quando nos emancipamos do intelecto. Porém, e aqui de novo, para não entrar nos discursos que falam, mas estão falando que tem que ter conhecimento lá, e agora não, mas tem que não ter porque é pseudoliteratura, e aí cada um enfia onde quer. Então, né, lembra do processo seletivo, mas antes do processo seletivo tem um discernimento, e tem muitas diferenças, então tem muitas experimentações para ter uma ideia mais ampla desse conjunto de diferenciações e fazer um processo seletivo melhorado. Continuando.
Porém, devemos reconhecer que existe um maiúsculo conveniente para essa anelada liberação da consciência. Quero me referir ao tremendo batalhar das antíteses. A essência ou a consciência vive infelizmente engarrafada nesse aparatoso dualismo intelectivo dos opostos. Sim e não, bom e mal, alto e baixo, meu e teu, gosto e desgosto, prazer e dor, etc. De todas as luzes resulta brilhante compreender a fundo que quando cessa a tempestade de ideias emprestadas do oceano da mente e termina a luta dos opostos, a essência escapa, submerge naquele com N maiúsculo, que é o real com R maiúsculo, e emana com todo o seu esplendor a auto-ideia, a ideia germe. Então, basicamente, aqui ele fala do movimento de quando, dentre tudo isso que eu fui falando, a consciência consegue ver o que está além de todas as impressões, que está dentro do que aquele antes ele coloca como os termos de ilusão. Né? Só que aqui eles vão mais fundo, que é bem radical, é tipo, vamos eliminar o ego, vamos eliminar o dualismo. Só que o dualismo, ele ainda, né, ele existe na micro-onda ele existe. Então, né, no sentido de que tem que ter uma complementaridade, básico, polo positivo e negativo, né, sem isso tá Deus lá no começo, não individualizou-se ainda. Então, nesse sentido, o que a gente pode trazer em termos de a tempo presente, né, com relação a essas questões dos opostos, estaria mais dentro, não necessariamente tipo, eu vou extinguir, vou fingir que não, mas dessa limpeza, e por isso tem muitas práticas, né, essa liberação do que eu dei como exemplo ali dessas impressões que são diferentes, né, e que tendenciam, que direcionam. Então, por que tem que ficar achando que sempre vai entrar no mar vai se afogar? E aí eu entro lá e eu nem penso nisso, entendeu? Eu só passo na minha cabeça porque alguém falou. Por que o outro acha que vai subir no cavalo e ele vai cair? O outro nem pensa nisso, às vezes nunca nem subiu, mas e já viu até alguém caindo, mas não, tem outros focos que estão direcionando. Gosto de animais, a alegria da experiência, uma coisa nova, interessante, desbravador, ou uma coisa nesse sentido, entendeu? Então, no sentido de que vai limpando ali questões de medos que não servem para nada, dúvidas e desconfianças que não servem para nada. Naturalmente, chega-se aos sistemas de crença que as estimulam, que vão sendo também liberados, que você vai entendendo que não serve para nada. Né? Só, tipo, ele não é necessariamente, apesar de parecer indicar um real, na verdade é um tendencioso para direcionar para aquele tipo de experimentação. Seria essa, mais ou menos essa visão. Então, e aí ele vai falando de sair das ideias, ele está se referindo aqui no termo de dualidade muito específico, ele usou o termo dualismo intelectivo, tá? E é importante observar esses detalhes quando ele fala dualismo intelectivo. Ele deu um exemplo grande, só que nesse conteúdo ele vai falar, por exemplo, de vários detalhes do ser, como por exemplo, o centro intelectual, o centro emocional, o centro sexual, o centro motor, entende? São ali componentes que fazem parte do indivíduo e que têm funções específicas para certas ações, entendimentos, expressões, percepções, etc., e que trabalham juntos, que são complementares, mas que ao mesmo tempo são independentes, são interdependentes, mas têm uma certa independência porque eles têm um direcionamento, eles têm uma funcionalidade, eles foram criados para executar uma tal função, né? Então, quando ele fala intelectivo, ele está sendo ali bem claro com relação a não se ficar perdendo só nessa questão intelectual do pensamento, e tem outras questões, então, tipo, esse é o trecho, né? E aí tem os outros desenvolvimentos das outras partes. E aí, quando a gente limpa essas impressões negativas, que surgem as percepções que ele vai chamar aqui da auto-ideia, da ideia germe, que seria mais ou menos o entendimento profundo da coisa,
o ver além da palavra. E aí daí as criações de fato genuínas da percepção do ser na relação com as coisas e na relação consigo. Menos interferidas por impressões. Eu acho que é isso, acho que é aquilo, entende aquela questão lá que eu falei. Menos interferidas e mais autoconscientes, né? Mesmo que estejam aquelas polaridades, o discernimento ele vai ficando cada vez mais claro, de uma forma que desinteressa se vier alguém trazer esses digamos, discursos combativos, né, com o intuito de gerar dentro de nós um autocombate interior, sem que a gente perceba que está sendo induzido a fazer isso. Então, e ter esse discernimento. E uma das coisas que bastante é trabalhada nessas questões são os termos emocionais, né, para não ter aquelas impressões imediatas, impulsivas, diante de se relacionar com esse conteúdo que estão trabalhando ali no psíquico e tentar evitar, né, algum tipo de expressão intempestuosa, oriunda de alguma proteção de complexo, alguma coisa nesse sentido. Então vejam, são textos assim, né, que eles exigem uma certa profundidade. Alguns deles entram num caminho que eles são integrativos, conforme outros que a gente vê, mas conforme vai se aprofundando, vê que vai entrando em alguns segmentos uma radicalização para algumas coisas e que, por sua vez, para alguns indivíduos experimentar aquilo, a pessoa sente como se não fosse um termo de equanimidade ou de equilíbrio. Nesse caso é bom a pessoa estar atenta para poder fazer esse processo seletivo. Então, bem legal ter essas atenções dentro dessas questões do campo de autoconhecimento, de quem entra nesses terrenos, né, para não ficar levando a mente como um brinquedo qualquer. Mesmo que seja, às vezes, válido e benéfico levar as coisas na brincadeira para ter mais leveza. Esse fica para o dia 18.